Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui pela TVT e também nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e da jornalista Maria Tereza Cruz. Boa noite, Maria Tereza. Boa noite, Cosmo. Boa noite a você que nos acompanha mais uma semana aqui no Revista Brasil TVT. Pessoal, divulgado na última quinta-feira, o boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz aponta que o Brasil registrou uma ligeira redução nas taxas de mortalidade pela Covid-19 nas últimas 2 semanas. No entanto, a incidência de casos se mantém elevada, assim como os valores de positividade dos testes para diagnóstico da doença. São mais de 15 milhões de infectados e mais de 430 mil mortes em decorrência da pandemia no Brasil. Os pesquisadores da Fiocruz afirmam que o conjunto de indicadores que vem sendo monitorados pelo Observatório Covid-19 mostram que ainda há uma intensa circulação do vírus no país. E por falar em pandemia, nesta semana o clima esquentou na CPI da Covid, que apura ações e omissões do governo Bolsonaro no combate à maior crise sanitária do Brasil. No programa de hoje, vamos analisar e discutir o cenário da pandemia no país, bem como os números que, mesmo apresentando uma certa estabilidade, continuam em patamares bem altos. Outro assunto que vamos discutir hoje é a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto de lei 3729/2004, que trata dos licenciamentos ambientais. A propositura recebeu críticas de dentro e fora do país e é denunciado por ambientalistas como sendo um mecanismo para extinguir o licenciamento ambiental no Brasil. O Revista Brasil TVT também vai repercutir os desdobramentos da ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro na comunidade do Jacarezinho, zona norte da cidade, que deixou 28 mortos. Boletins médicos sobre os corpos de parte dos mortos na operação, considerada a mais letal da história da capital fluminense, mostra que as vítimas foram atingidas por armas de fogo no rosto, no abdômen e nas costas. E neste domingo, o povo chileno foi às urnas para escolher quem vai redigir a nova Constituição. O pleito dará um passo a mais na representação eleitoral das mulheres e consagra um grito que ecoou nas ruas do país: nunca mais sem nós. Considerado o processo eleitoral mais importante das últimas 3 décadas no país, os 155 membros eleitos da Convenção Constituinte serão responsáveis pela nova Carta Magna para substituir a vigente desde a ditadura de Augusto Pinochet. Outro assunto que será pauta no programa de hoje diz respeito ao flagelo da fome, que diariamente afeta milhões de brasileiros. E para finalizar, temos o momento cultural com o Colibri na Quarentena. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/redetvt. E a nossa primeira convidada de hoje do Revista Brasil TVT é Laís Abramo, cientista social e ativista dos direitos humanos. Boa noite, professora Laís Abramo, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos os que estão nos ouvindo nesse momento. Professora, hoje o povo chileno saiu às ruas aí para eleger aí os novos representantes que vão redigir aí essa nova Constituinte. Qual é a expectativa aí no Chile de tudo isso? Olha, a expectativa é muito grande, né? Porque, na verdade, apesar de que da ditadura ter acabado no Chile em 1990 e a democracia ter sido restabelecida, até agora não tinha havido um processo constituinte, né? A Constituinte herdada da ditadura do Pinochet, ela foi reformada em vários aspectos, mas a possibilidade de uma convenção constituinte que elaborasse uma nova Constituição era uma dívida da democracia com o povo chileno. E isso, como foi dito na abertura aqui, foi um grande clamor das mobilizações de 2019. Né? Então, realmente, há uma grande expectativa sobre o resultado dessas eleições e sobre o que vai, o processo de elaboração da nova Constituição que vai começar a partir de agora. Né? Também acho que tem uma novidade muito importante, que é o fato dessa convenção ser paritária em termos de gênero. Né? Eu acho que isso realmente é uma coisa inédita, não apenas no Chile, como a escala internacional. E também só dizer que, além disso,
as votações que se realizaram neste fim de semana, né, porque a votação foi dividida em 2 dias, em geral ela é feita num dia só, mas foi dividida em 2 dias, sábado e domingo, justamente por causa da pandemia, para poder controlar mais o tema das aglomerações, etc. Né? E, além das pessoas que vão compor a Convenção Constituinte, como é chamada aqui, também existe um outro ineditismo nessas eleições, que é pela primeira vez a eleição direta de governadores regionais, além das eleições de prefeitos e vereadores, que essas sim vêm sendo realizadas desde o final da ditadura. Professora, a gente vai querer destrinchar um pouco esse ótimo resumo que a senhora fez nesse início de conversa. Eu quero gastar um pouquinho de tempo para falar sobre essa representatividade das mulheres, a questão da eleição paritária. O movimento feminista no Chile, na verdade na América Latina como um todo, mas no Chile é pujante, existem movimentos bastante atuantes e até porque a sociedade chilena até muito pouco tempo tinha situações de opressão com relação às mulheres, a própria discussão do aborto, né? O Chile é um país que demorou muito mais do que outros da América Latina a debater isso mais seriamente, sem falar no Brasil, né? Mas, bom, estamos falando do Chile. Eu queria que a senhora contasse um pouco pra gente a importância dessa representatividade. Maria Tereza, você tem toda a razão. Eu acho que isso é realmente um fato muito auspicioso, né? Essa decisão de que seja uma constituinte paritária, ela reflete exatamente isso que você disse, um grande crescimento do movimento feminista chileno. O movimento das mulheres, o movimento feminista no Chile teve um papel muito importante na resistência à ditadura, na luta contra a ditadura, né? Mas nos últimos anos ele tem ganho realmente uma força e uma legitimidade muito grande na sociedade, eu acho. Apesar da sociedade chilena ter certas características muito conservadoras, como outros países da América Latina, em alguns pontos mais ainda, como isso, um reconhecimento muito tardio da questão do direito ao aborto apenas em 3 causas, né, que são as mesmas que o aborto legal é possível no Brasil. Nos últimos anos, esse movimento vem ganhando muita legitimidade, se expressando com muita força e com muita massividade, né? Houve, por exemplo, em 2018, ocupações feministas em 36 estabelecimentos universitários ao longo de todo o país e que denunciavam basicamente a questão do assédio sexual e assédio em geral, tanto de professores como de estudantes, mas mais de professores, né? Isso foi nas mobilizações de 2019, também as mulheres marcaram muito a sua presença. Acho que também tem uma outra coisa muito importante, que nos governos democráticos houve uma presença grande de mulheres como ministras, como vice-ministras, né, em cargos importantes, que também teve, e a Michelle Bachelet presidenta 2 vezes. Né? Então, tudo isso foi configurando uma situação e que culmina agora com essa grande conquista, que é a existência de uma constituinte paritária. Isso coloca muitas expectativas em relação ao avanço dos direitos das mulheres, da igualdade. Um tema que eu acho que vai ser colocado também de maneira forte é o tema da importância das políticas de cuidado, né? De uma redivisão das tarefas de cuidado na sociedade, de políticas públicas que possibilitem isso. Esse foi um tema que também ganhou muita relevância na pandemia, aqui no Chile como no Brasil, como em todos os países, né? A carga de trabalho doméstico e familiar não remunerado aumentou muito e não houve uma divisão equivalente dessas tarefas. Então, eu acho que essa é realmente uma grande expectativa e eu espero que os resultados aí sejam bastante avançados e que passem a ser referência também para outros países, né? Professora, a senhora está aí em Santiago, né, na capital. Qual é que foi a percepção? Como é que está o clima? Como que foi o clima que antecedeu nessa última semana aí, as eleições? O que a senhora pode trazer para a gente aí do clima entre os chilenos durante essa semana aí que antecedeu a eleição deste sábado e domingo?
Olha, é difícil isso, porque está tudo muito cortado pela pandemia, né? Inclusive, as eleições estavam programadas para abril e tiveram que ser adiadas porque, apesar do grande avanço da vacinação aqui no Chile, está indo bastante bem, mas houve um recrudescimento também nesse começo de ano da pandemia, então as eleições tiveram que ser adiadas. E por isso foi interrompida a campanha eleitoral. A campanha eleitoral tinha começado, teve que ser interrompida e voltou. Então você tem um certo. Não é uma eleição como se não tivesse pandemia, né? Isso não tem jeito. Acho que da mesma forma que foi no Brasil no ano passado. Mas sim, há uma grande expectativa. A gente tem que ver, também tem um problema, quer dizer, tem um grau de imprevisibilidade, que é o fato de que todas as pesquisas que foram feitas eleitorais foram feitas por telefone, e a gente sabe que isso provoca uma distorção, né? Então, tem uma incerteza aí em relação aos resultados e também ao nível de abstenção, né? O nível de abstenção no plebiscito das eleições de outubro ele foi alto, apesar de que também existia uma grande expectativa em relação ao plebiscito, porque era o plebiscito que diria se ia ou não ia haver uma convenção constituinte, né? E o plebiscito e a aprovação dessa ideia ela foi amplamente majoritária, 80% da população disse sim, né, que aprovava a realização da Convenção Constituinte. Né? Professora, bom, quero agora voltar a um dos temas que a senhora citou logo na abertura, que é a escolha de governadores, prefeitos, vereadores, que também é inédita, porque antes era um outro sistema. Eu queria que você contasse para a gente como isso funcionava no Chile e também a importância dessa seleção de pessoas que vão representar, né, lógico, governadores, prefeitos e vereadores. Então, o Chile é um país muito centralista, não é uma república federativa, como é o caso do Brasil, né? Tem um presidencialismo que concentra muito poderes, é muito centralizado e nunca houve, mesmo antes da ditadura, nunca houve eleição direta para governador. Nossa. Existiam regiões administrativas que não são o mesmo que os estados, no caso do Brasil, tem muito menos importância, não existe nenhuma Assembleia Legislativa estadual, né? Isso não existe. Então, e os governadores, intendentes eram nomeados pelo presidente da República, né? Bom, outra coisa importante também de assinalar é que durante a ditadura, os 17 anos de ditadura, não houve nenhuma eleição. Não foi como no Brasil, que foram suprimidas as eleições presidenciais para governadores, mas continuaram existindo eleições parlamentares muito controladas, como a gente sabe, né? Quando se reconstitui a democracia, voltam as eleições parlamentares. No caso do âmbito municipal, inclusive até um certo momento, mesmo depois da redemocratização, você não tinha eleição para prefeito, você tinha eleição para vereador, que aqui se chama concejal, e o mais votado desses vereadores era prefeito, né? Isso foi mudado já, então, como eu disse, as eleições para prefeitos e vereadores, elas vêm sendo feitas regularmente a cada 4 anos. Mas a de governadores não, então é realmente um fato inédito e eu acho que isso vai ser muito importante para justamente avançar num processo maior de descentralização e de maior espaço de reconhecimento das diferenças, da heterogeneidade e das desigualdades territoriais que existem no Chile, como em qualquer outro país, né? Então, também há muita expectativa em relação a isso, em relação ao que vai ser o resultado dessa eleição inédita, e também, como a eleição presidencial já está muito perto, vai ser no final deste ano, né, também vai ser uma certa medição de forças, né, para as eleições presidenciais. A gente tem que pensar que daqui a 6 semanas vão ser realizadas primárias para definir os candidatos e as candidatas para as eleições presidenciais. Então, os resultados que a gente está esperando com muita ansiedade, né, para hoje à noite, para amanhã de manhã, eles vão também mostrar um pouco de maneira mais clara como é que estão as diversas peças aí no tabuleiro do xadrez que vai aonde vai ser jogada a eleição presidencial, né? Então, o segundo semestre vai ser um semestre bastante intenso também, com a convenção
Constituinte já funcionando plenamente e com toda a campanha eleitoral. Não vai haver tédio, né? Com certeza. Com certeza. Pois é, professora, você tocou num ponto muito importante que já chama aí depois desse plebiscito, né, para as eleições presidenciais, que já vai acontecer em menos de seis semanas, as primárias. Agora, a minha pergunta vai exatamente nesse sentido. O que esse plebiscito pode nos trazer aí em relação já nessa questão da eleição presidencial? Por que eu faço essa pergunta? Porque, de certa forma, a América Latina como um todo teve governo de esquerda por um bom tempo, depois teve uma mudança por completo com avanços de candidaturas e candidatos eleitos de direita, e agora a América Latina começa a ter um novo rearranjo aí com candidaturas de esquerdas voltando, né, a serem eleitas de novo na América Latina. Qual a sua opinião em relação a tudo isso? O que esse plebiscito no Chile pode nos trazer da eleição presidencial aí no Chile? Olha, aqui, outra vez, né? Ainda é meio difícil saber, porque, inclusive, as pesquisas, como eu digo, estão sendo feitas só por telefone, a gente sabe, né? Que isso distorciona um pouco os resultados, mas, quer dizer, você tem duas grandes forças, né? O embate de duas grandes forças, que é a situação, que é de direita, e a oposição. Na direita, você tem hoje dois candidatos que estão entre os melhores posicionados, um homem e uma mulher, Joaquim Lavín e Evelyn Matei, que já foram candidatos em outros momentos e foram derrotados pelo Partido Socialista, pela aliança de centro-esquerda, né, que foi a base dos governos até agora, com exceção dos dois governos do Pinheira, mas tem dois candidatos aí fortes. No lado existem outras forças, quer dizer, a gente tem aí também dentro da direita uma divisão, mais ou menos em 4 tendências, sendo que uma delas, todas são neoliberais, nesse sentido não há divergência, mas tem também a Renovação Nacional, que é o partido do Joaquim Lavín, que é mais negociador, a UDI, ela é um partido muito mais rígido, você tem uma extrema-direita, que é pinochetista, que tem um discurso parecido com o discurso da extrema-direita europeia, do Trump e do Bolsonaro, embora seja um pouco mais articulado que o Bolsonaro e o Trump, né? E do lado da oposição, aí você tem outros dois grandes blocos. Você tem o bloco que está formado pelo Partido Comunista e pela Frente Ampla, e tem um bloco que é um bloco mais de centro-esquerda, formado pelo Partido Socialista, pela Democracia Cristã, pelo Partido pela Democracia, pelo Partido Progressista, né? Que foram esse bloco que foi a base dos governos de centro-esquerda até agora. Então, entre os candidatos que despontam com mais peso nas pesquisas até agora, isso pode se modificar, né? Essas eleições desse fim de semana, na verdade, vão mostrar aí de maneira mais concreta como estão as forças, mas provavelmente vai haver uma primária na situação, na direita, e 2 primárias na oposição, né? E desses candidatos de oposição, o que mais tem aparecido nas pesquisas com melhor posição é um candidato do Partido Comunista, o Daniel Jadwe, que hoje é prefeito de uma comuna, como se chama aqui, chamada Recoleta, em Santiago, na Grande Santiago, né? E tem um outro fenômeno eleitoral, que é uma mulher chamada Pamela Giles, que tem uma história, uma trajetória de esquerda, foi eleita pela Frente Ampla nas eleições de 2016, mas que ela tem atualmente, nos últimos anos, ela tem uma presença no mundo do espetáculo televisivo, que aqui no Chile se chama de farândula, e ela que está em primeiro lugar nas eleições, mas ela tem um discurso, ela tem muita capacidade de comunicação, mas um discurso muito populista, muito contra a política, muito infantilizador. É uma mulher de 60 anos que se diz que ela é a vovozinha e os seus seguidores são os netinhos, então é uma coisa muito estranha, mas essa pessoa é a que está em primeiro lugar nas eleições, né? Então aí
eu acho que tem um perigo de uma fragmentação, quer dizer, é mais fácil a direita se unificar do que a esquerda e a centro-esquerda se unificarem. Então, também aí não se sabe muito bem o que vai ser o resultado dessas eleições presidenciais. Bom, então, em breve, com certeza, professora, você estará de novo aqui conosco para nos contar esse desdobramento que, como muito bem a senhora falou, muita coisa ainda vai acontecer, especialmente a partir do segundo semestre no Chile. E com isso, quero agradecer demais a sua participação, Laís Abramo, cientista social e ativista dos direitos humanos. Professora, muito obrigada por estar de novo aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a vocês pelo convite. Bom, estou sempre à disposição para conversar quando vocês acharem que é importante. Obrigada. Muito boa noite. Abraço. Pessoal, divulgado na última quinta-feira, o boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz aponta que o Brasil registrou uma ligeira redução nas taxas de mortalidade pela Covid-19 nas últimas 2 semanas. No entanto, as incidências de casos se mantêm elevadas, assim como os valores de positividade dos testes para diagnósticos da doença. São mais de 15 milhões de infectados e mais de 430 mil mortes em decorrência da pandemia no Brasil. Sobre essa questão, nós conversamos agora com a Tereza Lira, médica pesquisadora da Fiocruz de Pernambuco e doutora em saúde pública. Boa noite, doutora Tereza Lira, seja muito bem-vinda. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E eu quero começar com a senhora repercutindo exatamente essa pesquisa desse último boletim da Fiocruz, que traz aí uma ligeira estabilidade. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê essa estabilidade, doutora Tereza Lira, parece que dá uma sensação, as pessoas começam a se dar conta que os casos estão baixando, os casos de mortes, dá uma falsa sensação de que a pandemia está controlada e não é bem assim, não é, doutora? Não é bem assim, né? Nós convivemos no Brasil praticamente com um platô constante, né? Em nenhum momento nós podemos dizer que, de fato, estivemos próximos de uma situação de controle. O que o Brasil viveu foi por volta dos meses de setembro, outubro, não é? Mas no final do ano nós voltamos a ter um crescimento acentuado e no início desse ano é uma situação de tragédia. Nós chegamos a ter 4 mil pessoas em um único dia. Só esse dado já é suficiente para chamar a atenção da gravidade da situação. Então, depois desse boom, até se espera que diminua um pouco o quantitativo de casos. Porém, nós estamos longe de uma situação tranquila, por alguns motivos. Primeiro, nós não temos uma cobertura vacinal adequada, né? E os países onde a vacina foi utilizada com uma cobertura adequada já estão começando a viver uma outra situação. Eu vi ontem, por exemplo, que os Estados Unidos já está permitindo a não utilização de máscaras em uma série de espaços, porque a população já está amplamente coberta, o percentual de pessoas vacinadas é muito grande, né? E isso impacta, né? Reduz, de fato, o risco da transmissão. No Brasil, nós não estamos sequer próximo disso, né? Os dados da CPI têm mostrado que, pelo contrário, o Brasil rejeitou várias ofertas de vacina, por questões diplomáticas, está tendo-se dificuldade de recebimento dos insumos necessários para a produção da vacina, conhecida como vacina do Butantan. Então, a situação do Brasil ainda é muito preocupante, muito preocupante. Há a falta de uma campanha de esclarecimento sobre, por exemplo, a importância da utilização da máscara. Quando eu utilizo, eu não estou protegendo apenas a mim, eu estou protegendo a comunidade, estou protegendo quem está próximo. Então, essas questões tinham que ser divulgadas insistentemente nos veículos de comunicação e em nenhum momento a gente viu isso. Então, houve uma redução, mas está longe de podermos dizer que estamos numa situação de tranquilidade no nosso país. Doutora, agora, como muito bem a senhora disse, estamos longe de uma situação de tranquilidade e começa a se falar na terceira onda. Na fala anterior da senhora, a senhora mencionou muito bem pontuado que no final do ano, por causa das festas, viagens, houve essa curva crescente. Agora, com o Dia das Mães, a reabertura gradual do comércio e esta ameaça da terceira onda, a senhora acha que todo esse caldo pode, de fato, voltar a piorar? A gente vê daqui a algumas semanas números ruins como os de janeiro, por exemplo? Veja,
Eu nem chamaria uma possibilidade de terceira onda. Na verdade, o Brasil nunca saiu de uma onda, tá certo? Nós prevemos, sim, um repique a essa possibilidade. Por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, onde eu moro, né, o comércio foi ativo por causa do Dia das Mães. Né? Eu faço parte de um bolsão de pessoas vacinadas na minha família, somos médicos, e aí por causa disso fomos vacinados, então minha filha veio passar o Dia das Mães comigo. E havia fila nos restaurantes, filas. Né? Então, isso, claro que é uma situação de exposição ao risco. Né? O que é que nós assistimos, por exemplo, no final do ano? Nós tivemos uma sucessão de eventos importantes que causam aglomeração. Nós tivemos o Enem, que aglomerou a juventude. Nós tivemos o Natal, nós tivemos o fim de ano. Mesmo com todas as restrições ao carnaval, em alguns locais a gente sabe que houve festas e festas clandestinas. Então, houve uma situação de caos, onde pela primeira vez todos os estados brasileiros colapsaram as suas redes de saúde. A gente assistiu o estado mais rico do país, que é o estado de São Paulo, que tem uma das redes de saúde mais importantes da América, né? A rede privada solicita leitos ao SUS, porque estava completamente indisponível a possibilidade de admitir qualquer outro paciente. Então, essa situação a gente espera que não se repita, mas que a gente tenha um risco muito grande em função dos Dias das Mães, de uma situação de festividade, onde as pessoas estão tendo dificuldade de se conscientizar que ainda precisamos manter o distanciamento social, de voltar a termos, sim, um grande crescimento de casos e de mortes, em consequência. Sobre as medidas de restrições e as variantes, enfim, restrições de fronteira, inclusive. Surgiu recentemente a notícia, a preocupação da variante da Índia, até porque a população da Índia é gigantesca e os números lá só crescem. E aí eu queria saber da senhora, se a senhora acredita que o Brasil deveria ser mais rigoroso nessas fronteiras sanitárias, se há algo mais que deveria ser feito nesse momento. Certamente que já deveria estar fazendo medidas de alguns cuidados importantes e de restrição nas fronteiras. Se o Brasil, vamos recordar o início da pandemia, quando o Brasil começou a ter casos, a Europa já fazia um mês que vinha numa situação de caos. E não houve qualquer critério de monitoramento das pessoas que estavam chegando da Europa. Claro que ia haver casos no Brasil, é impossível, numa situação como essa, no mundo, num país de dimensões continentais como o Brasil, dizer que nós não teríamos casos. Mas certamente teríamos muito menos casos do que nós tivemos. A epidemia teria se propagado muito mais lentamente do que ela se propagou. Foram erros sucessivos que foram sendo cometidos. Né? A questão, por exemplo, da variante de Manaus, que hoje é chamada variante Brasil, que deve ser chamada variante Brasil. A variante, o Brasil facilitou a disseminação no território nacional. Ao invés do Ministério da Saúde montar uma operação de bloqueio ao máximo dessa variante dentro do território do Amazonas, o que aconteceu foi, como solidariedade, os estados foram recebendo os pacientes contaminados com essa variante. Não é à toa, por exemplo, que muito provavelmente isso contribuiu para todos os estados, em um único momento, terem um aumento de casos, porque a variante foi disseminada num único momento. Ela ia chegar, digamos assim, talvez de ônibus, e ela chegou de avião. Então, essa é uma questão. O mesmo acontece com a variante da Índia. Veja que as variantes mais complicadas, elas vêm surgindo nos países onde a epidemia está fora de controle, onde não tem uma política clara de enfrentamento da pandemia. Não é à toa, por exemplo, que a variante de Manaus surgiu em Manaus. Hoje existem vários indícios, segundo a palavra, inclusive, do vice-governador do estado do Amazonas, né, de que a ideia era que em Manaus se gerasse uma imunidade de rebanho e, assim, provar que não era preciso uma outra série de outras medidas. E isso claramente ficou provado que não funcionava. A Inglaterra inicialmente tentou essa mesma estratégia e viu que era falha. Né? O primeiro-ministro precisou ir para uma UTI para ter clareza de duas coisas, que a estratégia era falha, que o sistema de saúde inglês precisa ser preservado, né? E mudou totalmente, e hoje é um dos países que caminha para um controle da pandemia, né? Numa situação de investimento em vacina, de lockdowns rigorosos, né?
E já o exemplo do Brasil e da Índia são exemplos a não serem seguidos e que geraram a possibilidade de variantes mais infectivas, né, do que outras. Doutora, a gente começa a perceber em alguns países na Europa, Estados Unidos mesmo, por exemplo, onde a pandemia ela começa a ser controlada de fato, seja pela imunização da população, seja por medidas adotadas pelos seus governantes, como, por exemplo, adotar campanhas de prevenção, campanhas de conscientização da população, de máscara, álcool em gel e incentivar a vacinação dessa população. Aqui no Brasil é totalmente diferente. Eu queria que a senhora discorresse para a gente, esse tipo de comportamento do atual presidente da República do Brasil gera essa confusão, essa falta de crença da população e mais, agrava a situação aqui no Brasil ainda mais? Não há dúvidas, né? Vamos pegar o exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos passou por um processo eleitoral e uma mudança de direção do seu governo no início do ano. Os Estados Unidos viviam uma situação dramática. E a partir do novo governo, que redirecionou completamente as ações, né, hoje ampliou a vacina, os Estados Unidos está vacinando a partir de 12 anos, porque os estudos mostraram que há segurança na vacina da Pfizer para essa faixa etária. Né? Então, isso significa uma mudança completa de direção. E a recomendação atual do CDC é que nas localidades onde a cobertura vacinal alcançou certo índice, as pessoas podem caminhar sem máscaras em uma série de ambientes. Então, está claro que a posição adotada pelas grandes lideranças nacionais, elas influenciam. O exemplo da Inglaterra, que eu dei agora há pouco. E no Brasil, infelizmente, nós temos a autoridade máxima do país provocando aglomerações, andando sem máscaras, criando uma narrativa, né, perigosa e que tem feito com que a pandemia no Brasil se prolongue, se arraste. As pessoas estão exaustas, né? A gente vive ao mesmo tempo uma gravíssima crise econômica. Qualquer pessoa aqui que tenha que fazer compras no supermercado sabe o quanto aumentou o custo de vida e as pessoas estão desempregadas, a massa de desempregados na sociedade. Então, a insegurança alimentar, algo que o Brasil já não vivia mais, tinha saído do mapa da fome. Nós voltamos a viver uma profunda insegurança alimentar dessa população. Então, claro que uma postura da autoridade máxima, que vai de encontro a tudo que o mundo preconiza, ela é introjetada por parte da população e dificulta qualquer medida mais efetiva de controle. Isso nós estamos vivendo todos os dias. Doutora, ainda sobre essa questão das informações, né, e o efeito disso na população, tem uma dúvida técnica que eu queria aproveitar a presença da senhora aqui para tirar. A gente teve a interrupção da AstraZeneca em mulheres grávidas, decidida pela Anvisa, e isso, como sempre, a gente sabe, na época dos testes também, sempre que tinha uma notícia, virava um furdunço, como eu costumo dizer, que no interior a gente costuma dizer assim. Isso, por um lado, acaba fazendo com que as pessoas que já são contrárias à vacina falem, olha, tá vendo? Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para a senhora é isso, o efeito disso? E agora o efeito prático, científico, que é o quê? Os episódios de trombose que aconteceram, possivelmente, em mulheres grávidas, e a não relação direta com a vacina, que isso não restou comprovado, né, doutora? Veja, quanto a isso, eu não posso lhe dar uma resposta, porque isso tem que ser investigado e existem pessoas competentes para fazer isso. As vacinas, os estudos da vacina são estudos mais controlados. Então, claro que quando a gente administra em larga escala, como nós estamos fazendo agora, a probabilidade de surgir alguns efeitos que no estudo não surgiram, ela existe. Tanto que existe o que nós chamamos a farmacovigilância, que tem que monitorar o surgimento de efeitos indesejados ou outros efeitos que não aconteceram, digamos assim, durante o estudo. A questão dos fenômenos tromboembólicos, né, foi provado que existem, mas numa prevalência tão baixa, é mais baixa, por exemplo, do que o risco de uma mulher que faz uso de anticonceptivo há muito tempo, ou de um fumante a longo tempo, de ter um fenômeno desse. Então, deixar de vacinar por isso não é uma boa estratégia, tá certo? Agora, suspender
nas gestantes para analisar os casos é uma medida de prudência, tá certo? É uma medida de prudência, o caso vai ser analisado, se está realmente vinculado à vacina ou à própria gestação, que também, tá certo, pode ocorrer fenômenos trombóticos. Então, a medida de prudência, ela é necessária, mas é importante, gente, o risco da doença, os fenômenos trombóticos pela Covid-19 são muito, mas muito mais frequentes do que o que qualquer vacina possa causar. Então, se a gente pode evitar de ter a Covid-19, e talvez as pessoas não tenham uma dimensão de que a Covid, ela é uma doença aguda, mas ela tem deixado sequelas importantes. E como ela só está circulando no mundo há pouco mais de um ano, a gente não sabe a duração dessas sequelas. Serão sequelas permanentes? Serão sequelas transitórias? Então, se a gente pode evitar de ter a doença, é tudo que é preferível. Então, como eu lhe disse, eu fui vacinada com a vacina que me ofereceram. A que tivesse, eu tomaria. Porque eu acredito nos estudos, acredito na seriedade, acredito na ciência. Eu sou uma pesquisadora, nunca poria em dúvida a seriedade do desenvolvimento dessas vacinas. Essas vacinas partiram de plataformas que já vinham sendo estudadas há muito tempo, garantindo uma grande segurança, certo? Então, é importante que a gente se vacine. Vacina boa é aquela que chega no braço da gente. Perfeito. Exatamente, doutora Tereza Lira. Eu não vejo a hora de chegar a minha vez para eu tomar essa vacina, a primeira e a segunda dose, e respirar um pouco mais aliviado. Isso não quer dizer que a gente vai descuidar, né, das medidas de precaução e tal. Mas eu não vejo a hora de tomar a vacina, quero tomar o quanto antes, a que estiver disponível. Agora, para finalizar, doutora Tereza Lira, eu queria que a senhora, como cientista e como doutora em saúde pública, deixasse um recado para a população, para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, da importância não só do SUS, mas da ciência. O quanto a ciência é importante nesse momento tão crucial e que elas possam se vacinar e acreditem nas vacinas. Bom, primeiro em relação ao SUS, né, eu sou uma defensora do SUS, intransigente. Já nos bancos da universidade, a gente lutava por esse sistema que foi conquistado com a Constituinte de 88 e que é fruto de um movimento belíssimo da reforma sanitária. O Sistema Único de Saúde do Brasil salva todos os dias vida. O SAMU, que todo dia resgata pessoas com casos de Covid, acidentes de trânsito, tem salvado vidas todos os dias nesse país, é do SAMU. O Programa Brasil Sorridente, que fez com que as pessoas pudessem sorrir, né? Mesmo morando em situações de mais precariedade, por ter acesso a dentistas, é o SUS. O programa de vacinação é o SUS. Os transplantes de órgãos, talvez as pessoas não saibam que os transplantes de órgãos no Brasil são garantidos pelo SUS, não são em seguros privados, né? Então, o SUS, ele todos os dias salva a vida. O restaurante que você come, ele é fiscalizado pelo SUS, o procedimento que é adotado de segurança alimentar naquele estabelecimento é analisado pelo SUS. Então, o SUS é muito caro ao nosso Brasil e a gente tem que cuidar dele muito bem. Em relação à ciência, veja, hoje em dia as pessoas estão vivendo mais, por quê? Por causa da ciência. Quando você tem uma intercorrência médica e que você dispõe de uma UTI com a complexidade de equipamentos que estão ali dentro, isso foi desenvolvido cientificamente, tanto do ponto de vista da tecnologia dos equipamentos, quanto do manejo, da eficácia dos equipamentos. Quando você precisa fazer procedimentos cirúrgicos hoje em dia minimamente invasivos, isso é fruto de estudos científicos, controlados, rigorosos, né? Então, a gente não pode nunca esquecer a importância da ciência. E o Brasil vem negligenciando seus cientistas. Recentemente, a Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, uma das universidades mais importantes desse país, estava sob sérias ameaças de fechar. As universidades federais estão sendo atacadas e são nas instituições públicas que as pesquisas são feitas, os estudos são feitos, a exemplo do Butantan e da Fiocruz. Então, vamos preservar nossas instituições, vamos valorizar os servidores públicos que trabalham muito, se dedicam, estão presentes na nossa vida todos os dias, todos os dias. Como é que alguém que usa um smartphone pode negar a ciência?
né? Como é que alguém que utiliza a internet diariamente para tudo que a gente faz na vida pode negar a ciência? Como é que alguém faz uma viagem internacional em aviões altamente seguros e pode negar a ciência? Então, não vamos, gente, colocar em questão a ciência, o conhecimento científico. Ser cientista demora, exige estudos, exige dedicação, exige dinheiro para fazer pesquisas, né? E o Brasil precisa disso para se tornar a grande nação que nós podemos ser. Com certeza, com esse excelente recado, quero agradecer demais a generosidade e a presença da médica pesquisadora da Fiocruz de Pernambuco, doutora em saúde pública, Tereza Lira, quase me achará. Doutora, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui. Abraço. Pessoal, o flagelo da fome voltou a bater na porta de milhões de brasileiros. Além do desemprego que mês a mês cresce no país, a alta dos preços de alimentos nas alturas e a pandemia escancarou ainda mais as desigualdades no Brasil. Felizmente, a solidariedade tem feito a diferença nesse momento tão delicado na vida dos brasileiros. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Boa noite, João Paulo Rodrigues, seja muito bem-vindo. Boa noite, dizer da alegria de estar aqui com vocês. Estou aqui diretamente no meu assentamento no Pontal do Paranapanema e sempre um prazer falar com a TVT e participar dessa importante televisão dos trabalhadores. Maravilha, o prazer é nosso, João Paulo. Eu queria que você trouxesse para a gente aí como que o MST está trabalhando essa questão desse momento tão delicado, com a fome que voltou a fazer parte do dia a dia da história dos brasileiros. O Brasil que havia saído do mapa da fome e agora volta a fazer parte de um momento tão triste que as pessoas precisando de alimentos, as pessoas passando fome. É raramente um dia que a gente não sai de casa quando precisa sair, que não encontra uma pessoa com placa pedindo alimentos nas ruas de todo o Brasil. Queria que você trouxesse para a gente aí como que o MST está trabalhando nessa questão. Olha, nós temos números terríveis do ponto de vista da fome no Brasil. Nós temos aproximadamente 14% da população desempregada. Nós temos pessoas que tentaram o auxílio emergencial, que são aproximadamente 60 milhões, numa situação de muita dificuldade. E nós temos hoje um número absurdo de quase 50% da população que está abaixo da linha da pobreza. Desse total, 22% abaixo da linha da extrema pobreza. Eu estou falando de pelo menos 2 argentinas que vivem uma situação bastante delicada aqui dentro do Brasil, por falta de alimento, da famosa dieta necessária para que as pessoas possam produzir e reproduzir a sua existência, a sua vida. Diante desse cenário, fruto de uma pandemia, de uma crise econômica e de um governo irresponsável como o Bolsonaro, é que os movimentos populares e nós do MST estamos há mais de um ano nessa campanha que é cuidado das pessoas. Campanha essa que tem como principal objetivo o isolamento produtivo, para que o MST possa produzir alimento para a sua base, mas, acima de tudo, produzir alimento de qualidade com excedente para a gente fazer uma grande política e uma grande solidariedade no país inteiro, onde as pessoas possam receber um pouco de alimento e matar a fome e, ao mesmo tempo, passar essa pandemia se cuidando e se alimentando bem. E para o MST, dividir os nossos alimentos é um princípio que nós aprendemos com os cubanos. Não é dividir o que sobra, mas é dividir o que tem. Por isso, faz melhor efeito para as pessoas do assentamento que do alimento do que os que recebem, porque eles se sentem mais valorizados pelo seu trabalho e pela produção que está sendo construída no país inteiro. O MST, ao longo desse um ano, praticamente, políticas de solidariedade no país inteiro, distribuiu aproximadamente 5.000 toneladas de produto. Ou seja, estamos muito felizes e avaliamos que isso tem sido um ganho muito importante. Vocês imaginam que um grande caminhão comporta 10 toneladas. O MST distribuiu 5.000 toneladas. Portanto, estamos muito felizes por ter conseguido atingir essa meta de 5 milhões de alimentos saudáveis produzidos e doados nas grandes cidades e pelo interior afora. João Paulo, bom, todo mundo conhece a luta de décadas do MST, porque se tem uma coisa que não falta no país é terra. Só que, né, sabemos de todos os problemas e da luta pela reforma agrária e, sobretudo, pela agricultura familiar. Queria saber, nesse momento, na sua avaliação, com a sua experiência,
Como o investimento levado a sério, à risca, em agricultura familiar poderia ajudar no combate à fome? Olha, ótima pergunta. Importante para quem está nos acompanhando, sabe que tem uma paralisia na reforma agrária desde o golpe. Ou seja, nós não conseguimos avançar em reforma agrária, assentamento de novas famílias, em especial de novas políticas públicas. Além desse elemento que você pergunta do conjunto das políticas públicas, é importante que os ouvintes que estão nos acompanhando, nos assistindo e ouvindo, saibam que nós corremos o risco de ter um desabastecimento no segundo semestre, por 3 grandes problemas. O primeiro é a questão do aumento do preço dos insumos para a produção de alimentos no país, com a dolarização, muitos dos produtos que são utilizados são comprados de outros países. Então, isso vai aumentar o preço. Segundo, que o agronegócio só está priorizando a soja para exportação e uma parte de milho. E terceiro, os problemas climáticos que nós estamos tendo no país inteiro. E isso está... Opa, minha internet falhou? Né? Continua. Deu uma travadinha, mas pode continuar. Eu brinco por aí que eu tinha uma vontade de ser um agricultor influencer, mas a internet não deixa, viu? Só estou ficando agricultor mesmo. Gente, me desculpa para vocês aí, porque de fato eu estou na roça e de vez em quando a internet dá essa bagunçada aqui. Não tem problema, mas eu dizer pode retomar. Vocês, que o grande problema que nós estamos encontrando aqui é justamente a ausência de política pública para produzir comida. Vocês têm uma noção, todos os produtos alimentares aumentou aproximadamente 40%. Então, isso é um problema gravíssimo para os pobres, para os necessitados que vivem de cesta básica. Diante disso, nós precisamos de 3 políticas emergenciais. Primeiro, que possa ter reforma agrária. Segundo, que tenha crédito. E terceiro, que tenha um programa de comercialização pública, que garanta que os produtos tenham preço mínimo, que garanta que os produtos chegam aonde precisa, ora na merenda escolar, ora no mercado público, e não fica refém do mercado e do agronegócio. Essas são as 3 grandes medidas. Mas não se faz feijoada sem feijão. Não se faz reforma agrária sem terra. Nós precisamos de terra para a produção de comida no Brasil. E é possível. O Brasil é rico em terra, água, tem abundância, tem mão de obra. O sem terra já querendo trabalhar, e o governo não tem nenhuma iniciativa que possa ir na direção de ter uma política de soberania nacional de alimentos no Brasil. João Paulo, você tocou num ponto muito importante, né? A questão de aumentos, dolarização, produção de alimentos. Além da pandemia, além do desemprego, a gente tem uma questão muito problemática aí, que é o aumento no preço dos alimentos aqui internamente, né? Para toda a população brasileira. E aí, somando a tudo isso, João Paulo, tem a questão além da população com fome, literalmente, que não tem o que comer no dia a dia, tem um outro problema gerado também, que é o problema da insegurança alimentar de grande parte da população brasileira num momento tão delicado. E aí você trouxe essa questão da falta de políticas públicas, né? Mediante disso, também não falta solidariedade, João Paulo. O próprio MST, Sindicato dos Metalúrgicos, Coalizão Negra, porque se não fosse a ação desses vários entes da sociedade civil, a situação da população brasileira seria ainda muito mais delicada mediante a tudo isso, não é mesmo? Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que primeiro precisa de uma política de Estado para pensar o programa de alimentação. O governo acabou até com o CONSER, que era um fórum da sociedade civil que organizava e pensava a política de alimentação no país. Então, veja, nós temos uma falta de política agrícola, nós temos uma falta de financiamento por parte do Estado, e isso vai criar maiores problemas no segundo semestre, e por isso que nós estamos alertando a população para que se cuide e, ao mesmo tempo, pressione o Estado para garantir que nós temos alimento para a sociedade. Por fim, ainda sobre essa questão, de fato é verdadeira, houve um mutirão muito grande no país inteiro de solidariedade. O MST fez uma pequena parte, mas o povo brasileiro é muito solidário, viu? E tem feito políticas belíssimas. Essa dos sindicatos metalúrgicos, Partido dos Trabalhadores, Coalizão Negra, toda a CUFA tem feito um trabalho belíssimo no país inteiro, precisa ser reconhecido. Agora, pasmem vocês viram alguma empresa do agronegócio ou algum tipo de alimento? Não, porque eles não têm. Eles só têm soja. E como eles sabem que ninguém come soja crua, eles não vão distribuir. Eles só têm cana-de-açúcar e etanol. Eles não têm como distribuir isso. Por isso que o agronegócio não distribuiu uma caixa de leite sequer no país inteiro, porque eles não têm o que produzir. Por isso, nós não temos dúvida.
esse modelo agrícola do jeito que foi construído no Brasil, ele vai aumentar a fome e a concentração de terra. Por isso, nós temos que parabenizar toda a iniciativa. Mas, ao mesmo tempo, é importante que as pessoas saibam, nós não vamos resolver o problema da fome e da miséria no país somente com políticas de solidariedade. Nós precisamos de política pública. O auxílio emergencial de R$600 é essencial num momento como esse. Viu? Nós estamos nessa briga e vamos ter 2 mobilizações na próxima semana. O dia 26, no país inteiro, e em Brasília, e o dia 29, no país inteiro, 2 grandes mobilizações que têm como palavra de ordem: vacina no meu braço, comida no meu prato. É justamente porque é essencial ter vacina e é essencial que nós temos o auxílio emergencial. E, claro, fora Bolsonaro. Muito bem, recado dado. João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do MST. João Paulo, muito obrigada pela presença e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o carinho, a oportunidade de sempre estar com vocês e vamos continuar em casa, se cuidando. E nós vamos no campo produzindo alimento do nosso isolamento produtivo. Grande abraço. Grande abraço. E com isso a gente vai para um brevíssimo intervalo aqui no Revista Brasil TVT e daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Pessoal, nesta semana o clima esquentou na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, que apura ações e omissões do governo Bolsonaro no combate à maior crise sanitária que o Brasil vem passando. Teve até ameaças de prisão. Para falar sobre essa questão, inclusive, e o que está por vir na CPI da Covid no Senado Federal, o Revista Brasil TVT conversa agora com Kennedy Alencar, jornalista e colunista do portal UOL. Aliás. Olá, Kennedy, seja muito bem-vindo. Olá, Cosmo. Muito obrigado por estar de volta aqui com vocês do Revista Brasil TVT. Um abraço aí para você e para Maria Tereza também. Obrigada. Prazer todo nosso falar contigo. E, Kennedy, essa semana, de fato, como eu falei aqui na minha introdução, o clima esquentou na CPI lá da Covid-19 em Brasília. Inclusive, como eu falei, com ameaças de prisão, depoimentos aí do Weingarten, ex-secretário do Bolsonaro, ministro, aliás, né? E também com esse depoimento do CEO da Pfizer, que falou a proposta efetiva da empresa de imunizante para o Brasil, que foi recusada. Como que você avalia tudo isso? O Cosmo esquentou de fato, como você falou, e a CPI conseguiu até agora, com os depoimentos que tomou, já obter provas. Ela produziu prova de crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro e integrantes do governo, como o ex-ministro Eduardo Pazuello. O primeiro crime foi a tentativa de alterar a bula da cloroquina numa reunião no Palácio do Planalto. O ministro Mandetta, ex-ministro Mandetta, deu um depoimento dizendo que essa reunião havia acontecido, né, o Luiz Henrique Mandetta, que foi o primeiro ministro da Saúde do Bolsonaro. Aí vem o diretor-presidente da Anvisa e confirma que ele barrou numa reunião em que havia outros ministros a tentativa de mudar a bula da cloroquina, dizendo que era uma tentativa ilegal. Então isso já é um crime, por quê? Porque o presidente da República está receitando, está recomendando um medicamento que funciona contra a malária, mas a ciência já provou que não funciona contra a Covid-19. E pessoas que têm complicações cardíacas, uma arritmia, podem morrer se tomarem cloroquina. Então, o Bolsonaro e o Ministério da Saúde, o Marcelo Queiroga, que mentiu na CPI ao dizer que existe um debate sobre a cloroquina, como se a ciência estivesse dividida, é mentira dele, não está. Os estudos até agora mostram que para a Covid ela não funciona e pode matar. Portanto, o Marcelo Queiroga preferiu largar o juramento de médico e ser submisso ao Bolsonaro para ficar no cargo. Outro crime que está ficando claríssimo é a omissão, né? Ações e omissões do governo na questão da compra de vacinas. O depoimento do CEO da Pfizer, que foi presidente da Pfizer aqui no Brasil, o Carlos Murídio, deixou muito claro. Houve em agosto 3 ofertas para compra de vacinas, uma oferta de 70 milhões de doses, 1,5 milhão de doses poderiam ter sido adquiridas em dezembro, até o final do ano passado, e no primeiro trimestre, mais 3 milhões de doses, pelo menos. Portanto, mais gente morreu, adoeceu e ficou com sequelas por causa da incúria, da omissão
dessa resposta negligentemente homicida do Bolsonaro, que é essa tentativa de patrocinar uma imunidade de rebanho, uma imunidade coletiva, que você atinge ou pela vacina, que é a política pública correta, ou naturalmente. Naturalmente é se infectar, se curar. Eu tive Covid, me curei, estou com anticorpos de Covid, mas corri risco, né? O preço é muito alto e você não sabe que sequelas ficam nas pessoas com a imunidade de rebanho. Por isso é que se fala que o Bolsonaro é um genocida, porque ele deliberadamente implementa uma medida para deixar o vírus correr solto no Brasil, para mais gente se infectar. É uma burrice e uma irresponsabilidade, porque a economia não melhora assim, e mais gente morre, adoece e fica com sequelas por responsabilidade direta dessa política negacionista e irresponsável do presidente da República. Cosmo, Maria Tereza? Kennedy, casos de fato graves que aconteceram, vieram essa semana e estão vindo e devem continuar vindo a público. Imagino que no Planalto a coisa já bateu, deve ter de alguma forma causado aí algum medo e enfraquecido de alguma forma Jair Bolsonaro. Por outro lado, também fortalece o tal do G7, dos senadores que acabaram formando esse G7, que tem se fortalecido porque conseguiram pescar peixes grandes essa semana. Eu gostaria de saber, na sua avaliação, se essa semana conclusa essa semana, G7 se fortalece ou mais Bolsonaro enfraquece? Ou os dois, na sua avaliação? Eu acho que há um fortalecimento desse grupo de 7 senadores que jogam unido contra os 4 governistas da comissão, né? A comissão tem 11 senadores, se fala G7 porque é o grupo que elegeu o Omar Aziz presidente, colocou o Renan na relatoria, o Renan Calheiros, e o Randolfo Rodrigues na vice-presidência. E esse grupo, ele, a meu ver, tem cumprido um outro papel muito importante da CPI, que além de obter provas contra o Bolsonaro, o outro papel importante é servir de palco para esclarecer a opinião pública. Porque o Bolsonaro ficava com a posição de presidente dele no debate público, com o negacionismo, desinformando a população, colocando a saúde dos brasileiros em risco, e vem uma CPI que dá uma resposta forte e que serviu, Maria Tereza, de um palco para as pessoas se informarem. Houve ali um momento em que houve um estremecimento, uma trombada no G7, quando o Omar Aziz não topou prender o Weingarten, o Fábio Weingarten, secretário de comunicação do governo, como queria o Renan Calheiros. Mas aí depois os ânimos se acalmaram, o Renan viu que a estratégia do Bolsonaro era jogar pesado contra ele para tentar tirá-lo da relatoria. Ele recuou, dizendo que o Omar Aziz fez bem ao mandar para o Ministério Público analisar um eventual pedido de prisão do Weingarten por ter mentido à CPI, o cometimento de crime por ter mentido à CPI. Aí o G7 se reuniu. Então acho que você está certa. O G7 se fortalece e o Bolsonaro se enfraquece, né? A gente viu uma pesquisa da Datafolha que mostra ampla liderança do ex-presidente Lula como candidato mais forte para poder vencer a eleição presidencial do ano que vem. O presidente, que costuma usar palavras de baixo calão, xingamentos, desesperado, tentando demonizar o Lula, o PT, enfim, com um discurso de muito baixo nível, mas esse é o Bolsonaro. A gente sempre soube que ele era baixo nível, não tem que ter surpresa nenhuma com o que o Bolsonaro está fazendo. E eu acho que daqui para frente, com esse desespero que bateu ali, ele vai continuar nessa toada, mas vai se enfraquecer, porque não vejo possibilidade nem competência de ele se recuperar. Não tem competência para fazer uma recuperação econômica, continua tomando medidas erradas do ponto de vista sanitário na pandemia. Eu acho que vai acontecer aqui no Brasil mais ou menos o que aconteceu em 2020 nos Estados Unidos. Ao final, o presidente que concorre à reeleição, lá o Trump, aqui o Bolsonaro, vão acabar perdendo. O Bolsonaro vai acabar perdendo a reeleição como perdeu o Trump, o que seria ótimo para o Brasil, porque é um governo de retrocesso, de barbárie, de selvageria, né? O que o Bolsonaro tem a oferecer aos brasileiros é a paz nos cemitérios. É isso que ele tem oferecido, seja na política sanitária, seja quando dá endosso, por exemplo, a uma política de segurança que acabou de interpretar uma chacina lá no Rio de Janeiro. Cosmo, Maria Tereza. Agora, Kennedy, outra notícia também que chamou muita atenção já no final desta semana foi aí o pedido de habeas corpus, né, feito aí pela AGU, tentando blindar o general Pazuello que foi ex-ministro da Saúde e que já era para ter sido ouvido lá na CPI, não foi.
deu aquela justificativa de que teve contatos com pessoas infectadas, não foi, depois queria ser ouvido virtualmente, mas enfim, agora já está convocado de novo, mas aí já tem esse habeas corpus pedido pela AGU. Kennedy, isso mostra o que na tua avaliação? O governo já começa a se sentir pressionado, acuado por tudo que pode vir nesse depoimento do ex-ministro da Saúde, Pazuello? Acho que sim, Cosmo. O governo está acuado com as provas que a CPI já obteve a respeito da responsabilidade penal e política do Bolsonaro e do próprio Pazuello pela tragédia da pandemia no Brasil. Estamos caminhando celeremente para 500 mil mortos. Quando o Pazuello pede um habeas corpus para ficar em silêncio na CPI, ele mostra politicamente que ele não tem capacidade de defender a gestão dele. Ele é incapaz de, num debate com os senadores, sustentar o que ele fez. É por isso que ele pediu, e ele cometeu um erro ao ter fugido do primeiro depoimento, porque ele deu tempo para a CPI juntar mais munição contra ele. Por exemplo, nesta questão da vacinação. Ele teria ido antes do Fábio Weingarten e do Murilo, do Carlos Murídio, que é o ex-presidente da Pfizer no Brasil. Mas isso é passado, ele não foi, está marcado agora para o dia 19, que é quarta-feira, se não me engano, ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal. É um direito dele, a gente está numa democracia, vale até para essas figuras que defendem a ditadura. E o Supremo, Cosmo, ele tem um entendimento de que mesmo que a CPI convoque na qualidade de testemunha, na prática se trata de um acusado, de um investigado. Portanto, a jurisprudência até hoje contemplou um direito constitucional, que é o de não se incriminar. Ninguém pode produzir prova contra si mesmo. O Pazuello tem esse direito, todos os cidadãos têm esse direito. Até aqueles que diziam, como o Onyx Lorenzoni chegou a dizer em 2015, que quem se cala em CPI é bandido. O Lorenzoni é um lavajatista de estimação aí do Moro e do Dallagnol, é uma figura deplorável com a qual a gente não precisa concordar. Então, o ministro Ricardo Lewandowski está analisando a questão, é difícil. O Lewandowski, até onde se sabia, na tarde de sexta-feira, ia avaliar essa questão de a CPI poder convocar mesmo como testemunha clássica, aí o cidadão tem que falar, ou se quando convoca como testemunha, vale mesmo a equivalência a investigado, aí a pessoa tem o direito constitucional de decidir. É uma decisão difícil que o Lewandowski tem que tomar, nós estamos conversando aqui ainda na sexta-feira antes da decisão, não quero me antecipar, mas eu acho que direito constitucional é um direito de todos os cidadãos. Acho que vale também para o Pazuello, apesar de ele mostrar, ao tentar exercer esse direito, que ele não tem capacidade política, técnica, de defender a própria gestão que fez no comando da saúde, Cosmo e Maria Tereza. Agora, Kennedy, bom, ele fugiu do primeiro depoimento, Ficou bem claro, inclusive se encontrou com o próprio Onyx, que você muito bem lembrou, que no passado, chamou aí quem silenciava de bandido. Vamos supor, fazer um exercício aqui de hipótese, que o HC não saia e que Pazuello tenha, portanto, que comparecer. É possível que ele fique por horas em silêncio? Pensa-se sobre isso em Brasília? Olha, já aconteceu em outras CPIs, é possível. Será altamente constrangedor um general da ativa, que foi ministro da Saúde, diante da maior pandemia em 100 anos, e ele foi a pessoa que mais tempo teve chefiando o ministério durante a pandemia, será constrangedor que ele se cale. Mas é possível sim, Maria Tereza, se for concedido a ele o direito constitucional de permanecer calado para não se incriminar, que é um direito de todo cidadão. Pois é, isso tudo chama atenção porque, enfim, eu fico me perguntando, Kennedy, mediante toda essa situação, o Pazuello não indo até a CPI, como que o Exército fica encarando e vendo tudo isso, imaginando, olha, estamos falando de um general aí do Exército Brasileiro, aí que, enfim, se recusa, inventa, bom, como ele falou, teve contatos, não foi, mas foi convocado, já está remarcado de novo, enfim. Kennedy, falando para as próximas semanas aí, qual a tua expectativa, o que pode acontecer, o que a gente pode esperar lá em Brasília? Acho que a CPI vai entrar numa fase agora em que ela já reuniu as provas, as evidências da incúria, da omissão, da irresponsabilidade do Bolsonaro e de integrantes do governo, deverá ouvir especialistas para ir refinando e qualificando essas provas para o relatório final. Então, acho que a gente pode esperar isso. O Pazuello, mesmo que ele fique calado, será um depoimento muito importante do ponto de vista simbólico. Um general está ali sentado
dando explicações à opinião pública, ao Congresso Nacional, que tem o dever de fiscalizá-lo, ainda que ele vá exercendo um direito constitucional que ele tem. Você falou um pouquinho das Forças Armadas, meu caro, eu acho que elas vão pagar um preço muito alto. Elas já viram que, de novo, entraram numa aventura, né? A exemplo de 64, embarcaram num projeto que só faz mal ao país, a ditadura só fez mal ao Brasil, não há o que defender na ditadura, há uma análise um pouco assim, na economia houve um planejamento, se fez isso, se fez aquilo, mas o conjunto da obra é extremamente negativo, inclusive da economia. Legaram um país com alta inflação, com uma economia desorganizada durante os 21 anos de ditadura. E o governo Bolsonaro é um governo de destruição das instituições brasileiras, é um governo de barbárie. Por isso que tirar o Bolsonaro do poder no ano que vem é uma tarefa civilizatória e as Forças Armadas vão pagar um preço alto do ponto de vista da imagem por terem se confundido, terem endossado uma aventura desse tipo. Tantos militares da ativa e da reserva no governo, e a gente vê esses generais que tomam vacina escondida do Bolsonaro, a que ponto que nós chegamos aqui, que as Forças Armadas chegaram. Cosmo e Maria Tereza. Kennedy, para a gente concluir essa conversa aqui sobre os desdobramentos da CPI da Covid, eu queria voltar um pouco na figura do Weingarten. Especificamente foi um depoimento que eu acompanhei, como a gente diz no interior, de cabo a rabo. E foi bastante constrangedor em alguns momentos. Primeiro que é uma pessoa que ocupou um cargo de comunicação e disse claramente que não se comunicou com o ministro da Saúde. Minha pergunta, além de outras coisas que ele revelou, minha pergunta nos bastidores da cobertura política, na sua avaliação, o que tem sido dito? Que ele se fez de bobo ou ele se mostrou realmente incompetente para a função? Maria Tereza, eu acho que é uma mistura das duas coisas. Ele tentou se fazer de bobo, ele mentiu para a CPI e ele se revelou incompetente para a função, né? Ele deu a entrevista à revista Veja porque havia rumores de que ele teria tido um interesse financeiro ao patrocinar essa negociação paralela para a aquisição de vacinas. Ele negou isso à CPI, mas confirmou à CPI que um dos motivos para ele dar a entrevista foi tentar rebater esse tipo de suspeita. A gente viu ali alguém que mentiu, né? Ele disse que o presidente da República jamais interferiu em alguma campanha. Ora, seria o primeiro presidente da República a não analisar as campanhas de publicidade do próprio governo. Portanto, é uma figura que, a meu ver, do ponto de vista da comunicação, é medíocre, mas é uma figura perigosa, porque ele bancou e apoiou todos os ataques do Bolsonaro aos jornalistas, especialmente às mulheres, às jornalistas, e o Weingarten fez acusações e ataques ele próprio. Portanto, é uma figura que eu acho que o Ministério Público precisa examinar, sim, se ele cometeu um crime de falso testemunho. E como você, eu também acompanhei o depoimento de cabo a rabo e saí com a impressão de que ele mentiu para a CPI, né, Tereza? Com certeza. É isso, e com isso agradeço demais, mais uma vez. Prazer imenso te receber aqui. Kennedy Alencar, jornalista e colunista do Portal UOL. Espero que em breve nos vejamos novamente por aqui. Obrigada, Kennedy. Obrigado a você. Sempre bom falar com vocês dois, com seus espectadores aí. Um abraço, até uma próxima. Um abraço. E, pessoal, nesta semana, a Câmara dos Deputados aprovou o polêmico projeto de lei 3729/2004, que trata dos licenciamentos ambientais. A propositura recebeu críticas dentro e fora do país e é denunciada por ambientalistas como sendo um mecanismo para extinguir o licenciamento ambiental no Brasil. Sobre essa questão, conversamos agora com o deputado federal pelo PT de São Paulo, Newton Tato, que é titular da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara. Boa noite, deputado Newton Tato, seja muito bem-vindo. Boa noite, prazer estar com vocês aqui na TVT. Obrigada. Prazer é todo nosso, deputado. Enfim, eu queria que o senhor trouxesse para a gente aí como que se deu essa questão dessa aprovação desse projeto. Esse projeto, diga-se de passagem, polêmico, repercutiu muito mal, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, que trata, entre outras coisas aí, do licenciamento ambiental. A minha pergunta para o senhor é, a quem esse projeto interessa, deputado Newton Tato? Ele interessa, evidentemente, aquilo que representa o projeto político do próprio governo Bolsonaro e que tem no Ministério do Meio Ambiente, pela primeira vez na história do Ministério, alguém que adota uma política antiambiental. Então, o interesse, evidentemente, do projeto político do governo Bolsonaro, que tem
também no Congresso Nacional, à frente da agropecuária, a bancada ruralista como a sua principal base de sustentação, juntamente, evidentemente, com a bancada da Bala, da Segurança Pública e da bancada evangélica, desse projeto expansionista, desse modelo de agricultura que é preponderante no Brasil. Então, eu digo assim, mesmo para os setores exportadores de commodities, tá? Eles estão ansiosos para a expansão de novas áreas e, portanto, você flexibilizar a legislação em todas as áreas, tudo aquilo que para eles é entrave, entendeu? Para a expansão de novas áreas, tá? Então, atende a esse movimento, esse projeto de destruição ambiental, né? E que vai aumentar, evidentemente, a violência no campo. Quero aqui ainda reforçar que o instrumento do licenciamento ambiental, ela é a principal política da Política Nacional de Meio Ambiente. Então, nós temos lá, no artigo 225 da Constituição, a nossa responsabilidade para cuidar do meio ambiente, para que tenha uma qualidade de vida ecologicamente sustentável para a nossa geração e para as futuras gerações, e desse capítulo da Constituição, a política principal é o processo de licenciamento, porque é no licenciamento ambiental que você vai dizer se tal empreendimento, seja no meio urbano, seja no meio rural, ele é possível ser realizado, e se for possível ser realizado, o que deve ser adotado para mitigar, para compensar os impactos ambientais. Partindo, então, de um pressuposto que o interesse coletivo, aí pode ser de comunidades locais, pode ser de uma comunidade indígena, quilombola, da agricultura familiar, como também de uma comunidade urbana, esses interesses têm que estar acima do interesse particular daquele empreendedor que quer fazer alguma construção, alguma obra em determinado lugar. Então, o que foi aprovado na Câmara nessa semana, na verdade, praticamente acabou, entendeu, com esse instrumento que é o licenciamento ambiental. Deputado, bom, obrigada por essa primeira explicação inicial, mas queria que o senhor pudesse apontar, talvez exemplificando para facilitar para os nossos telespectadores e ouvintes, esses pontos problemáticos, né? Quando a gente fala do licenciamento ambiental, o texto da lei, portanto, prevê a extinção ou pelo menos o enfraquecimento desse mecanismo, mas quais os pontos, na sua avaliação, mais problemáticos quando a gente fala desse projeto de lei? Vou tentar colocar alguns exemplos. Por exemplo, primeiro, que ele não cria um regramento nacional e passa para os estados definirem que tipo de processo de licenciamento deve ocorrer para cada tipo de atividade econômica ou para cada tipo de empreendimento. Então, isso já vai acarretar aquilo que a gente tem hoje com relação ao ICMS. Então, o estado que tiver uma legislação mais flexível vai querer buscar, vai receber, entendeu, mais empreendimentos. Sempre em detrimento, né, da vontade do interesse do coletivo. Esse processo de licenciamento que a gente fala, que não tem o estudo de impacto ambiental, tá? Pode, por exemplo, da forma como foi aprovado, em uma estrada aberta na Amazônia por madeireiros, de uma área ilegal, daquilo que a gente já vem assistindo, tá? Depois de alguns anos, aquela estrada está aberta. Então, como ela está aberta, você pode asfaltar aquela estrada sem avaliar os impactos ambientais que podem ocorrer com o asfaltamento. Então, todos sabem que quando você constrói uma via, uma estrada na Amazônia, você provoca aquilo que na imagem de satélite você verifica aquela espinha de peixe. E depois, nas laterais, vão se criando os ramais, tá? E aquilo vai aumentando, então, o desmatamento. Ou vamos pegar para um caso da cidade, que é um outro aspecto
eles liberaram para ter 13 atividades atividades que não precisam de licenciamento. Então, se aqui, num bairro da periferia de São Paulo, quiser construir um aterro, uma estação de tratamento de resíduos sólidos, de lixo, tá? Não vai precisar mais de fazer processo de licenciamento ambiental. Então, não vai se avaliar, entendeu, a poluição, o odor, né, que vai levar para aquela comunidade. A comunidade não vai poder ser mais ouvida, tá, daquilo que na legislação atual a gente tem. Eu peguei 2 exemplos aqui, inclusive, que trata de aspectos diferentes. E a outra coisa grave, e às vezes está muito distante para a população urbana, nós temos hoje cerca de 5.500 comunidades quilombolas. 87% dessas comunidades já não tem mais a obrigação de ser ouvida, né, ser consultada, se tiver algum empreendimento que vai afetar a vida e o território dessas comunidades. A mesma coisa, isso por quê? Porque só na própria lei só diz que vai ouvir aquelas comunidades tituladas, aquelas que têm o título. Mas nós temos quase 90% das comunidades que não têm o título. Quer dizer, há uma injustiça histórica com essas comunidades e agora você, de novo, provoca uma injustiça, às vezes de levar um empreendimento lá perto, uma barragem ou um linhão que passa por dentro do território, e aí você não é mais obrigado a ouvir essas comunidades. A mesma coisa com relação aos povos indígenas. Cerca de 40% dos territórios ainda não têm suas terras homologadas. E essas 40% de povos, né, de comunidades, também não vão ser mais obrigados a ouvir a opinião e avaliar o impacto que tem para essas comunidades. Agora, deputado Nilton Tato, o que chama atenção também, e aí que foi motivo de crítica por parlamentares, especialistas, ambientalistas, o texto final foi encaminhado ao plenário e aí não houve nenhuma audiência pública, não houve diálogo com a sociedade civil, e isso também vem gerando muitos questionamentos. Inclusive, essas indignações refletiram aí no cenário internacional e muitos já começam a afirmar que isso significa que o Brasil vem se tornando cada vez mais uma pária no cenário ambiental. O senhor que faz parte da comissão aí, titular na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, como é que isso repercutiu aí entre seus pares e o que vocês pretendem fazer? Lembrando que agora vai para o Senado Federal, né? Não, tem o problema que é a forma de funcionamento que está na Câmara agora, em especial na gestão do Lira. Tá? Então, ele definiu e mantém, então, essas votações remotas. Então, você tem a audiência, a presença, o quórum rapidamente, e a definição daquilo que vai para a pauta é definido pela maioria do colégio de líderes, e a maioria dos líderes, né, dos partidos estão na base do governo Bolsonaro. Então, acaba definindo, pode colocar qualquer coisa na pauta. A nossa luta sempre foi que matérias que necessitam um debate mais aprofundado com a sociedade, mesmo sabendo que nós temos um mandato, né, popular, não é qualquer, nós não temos o salvo-conduto para votar qualquer coisa, mesmo principalmente aquilo que afeta direitos, né, consagrados na própria Constituição, como a votação aí da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. E esta lei é uma lei, como eu disse no início, entendeu? Nós estamos falando do cuidado com o patrimônio ambiental do povo brasileiro e também das futuras gerações, e que tem impacto do ponto de vista global no debate das mudanças climáticas, e tem impacto, né, para comunidades, tanto urbanas, mas principalmente rurais, como eu citei aqui, indígenas, quilombolas e extrativistas. E esse projeto, então, ele precisava de um debate mais amplo com a sociedade, em especial com os especialistas da área da academia. Então, todas as instituições da academia, então estou falando da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, Sociedade Brasileira de Espeleologia, tá? A Associação Brasileira de Antropologia, podia citar aqui, na verdade são 15 instituições nacionais
que representam diversos setores, como também todo o movimento ambientalista, os movimentos sociais do campo, né? Enfim, a CNBB, a REPAM, que congrega todos os bispos panamazônicos, enfim, nenhuma instituição que precisaria ser ouvida nesse processo, tá, foi ouvida. Aliás, estas instituições todas elaboraram cartas pedindo para que não fosse votado esse projeto. Esse projeto que foi aprovado, a lei que foi aprovada então, na Câmara, ela só foi dialogada no âmbito das organizações que se congregam ali na Confederação Nacional da Agricultura, tá? E de setores econômicos que se congregam em torno da Confederação Nacional da Indústria, da CNI. Então, aquilo que eu disse no início, que é uma lei mais importante, que precisa resguardar o interesse público geral, em primeiro lugar, tá? Não foi considerado, foi só considerado o interesse privado em detrimento do interesse geral da sociedade e também específico de comunidades locais. Deputado, bom, o senhor mencionou um pouco a questão do desmatamento, a questão do interesse do governo federal, obviamente, nesse projeto, por conta da própria política ambiental, a própria figura do ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, e a própria visão, imagem que o país tem fora por conta disso. É possível prever, até pelos exemplos que o senhor muito bem nos trouxe, quais serão os efeitos se essa PL vier a ser aprovada e virar lei? Primeiro que ele foi aprovado na Câmara, ele tem que passar ainda pelo Senado, e passar pelo Senado, sancionado pelo presidente, e nós já anunciamos que nós vamos depois acionar o judiciário, porque é uma flagrante violência contra a própria Constituição brasileira. Nós já há toda uma pressão internacional, por exemplo, paralisou todas as negociações do Tratado Comercial, do Acordo Comercial União Europeia-Mercosul, paralisou todas as negociações do Brasil entrar na Organização Mundial do Comércio, né? E tem toda uma pressão também já dos fundos de investimentos internacionais, alguns já pararam de aportar recursos aqui, investimentos. Há também movimentos organizados, em especial na Europa, para boicote aos produtos do agronegócio brasileiro. Eu mesmo, né, eu estive agora no lançamento da nova pesquisa da Larissa Bombardi no Parlamento Europeu. Então, está muito patente lá no Parlamento Europeu de fazer aumentar a pressão para cima do Brasil. Então, isso terá consequências, evidentemente, econômicas para o próprio agronegócio, entendeu? Então, nós vamos ter logo aí na frente a paralisação de exportação de produtos do agronegócio, em especial para o mercado europeu, justamente pela política antiambiental e por esses projetos que estão sendo aprovados no Executivo. Lembrando muito bem, porque esses projetos que estão sendo aprovados, que representam retrocessos da agenda socioambiental, tá? São projetos do projeto político do Bolsonaro e que agora tem uma base consistente dentro do Congresso Nacional, principalmente depois da eleição do Lira na presidência. Tanto é que está na pauta, né, que já para ser votado, aquele de regularização fundiária, que vai legalizar terras públicas griladas, né, que são terras públicas roubadas, que vai também provocar mais desmatamento e mais violência no campo. Tá certo. Com isso, quero agradecer demais a participação do deputado federal pelo PT de São Paulo, Nilton Tato, membro da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigada pela participação, por nos trazer esses esclarecimentos tão importantes sobre esse tema fundamental na vida de todo mundo. E até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e aproveito aqui para dizer que a campanha contra a votação desses projetos, eles estão aí nas redes sociais. Então, de convocar todo mundo, porque para parar um pouco esses retrocessos depende de uma boa articulação da oposição, tá, com a sociedade civil organizada, com os movimentos populares, nesse momento em que a gente não pode ir para a rua, precisa se cuidar.
E para quem Obrigado. se interessar, como que encontra esses... qual o site, o endereço, ou é Facebook? Conta pra gente. Tanto do Greenpeace, como do Observatório do Clima, né, tanto do MST, na CONTAG, enfim, dessas diversas instituições, né, eu também no próprio mandato meu, nós estamos com essas campanhas em todo lugar, seja contra o PL do licenciamento, que agora a luta está no votar no Senado, seja o da regularização fundiária, ou daquele projeto que quer legalizar a mineração na terra indígena, né, ou aquele que quer taxar os movimentos populares como terroristas, enfim, a pauta de desastre é muito grande que estão tentando implementar. Então é importante participar, né, dessas campanhas. Tá certo, deputado. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. E nós aqui no Revista Brasil TVT vamos para um breve intervalo, mas antes disso, claro, quero pedir para você que está nos acompanhando aqui na TVT, também na Rádio Brasil Atual, para nos seguir nas redes sociais, Rede TVT, estamos no YouTube, estamos também no Instagram, Facebook e no Twitter. A gente volta já já. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Pessoal, o Revista Brasil TVT vai repercutir os desdobramentos da ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro na comunidade do Jacarezinho, zona norte da cidade, que deixou 28 mortos. Boletins médicos sobre os corpos de parte dos mortos na operação, considerada a mais letal da história da capital fluminense, mostra que as vítimas foram atingidas por armas de fogo no rosto, no abdômen e nas costas. Para falar com a gente sobre esse assunto, conversamos agora com a Alexandra Montgomery, que é diretora de programas da Anistia Internacional do Brasil. Olá, doutora Alexandra Montgomery, prazer falar contigo. Olá, boa noite, tudo bom, Cosmo? Tudo tranquilo. Doutora Alexandra Montgomery, como eu falei no início da minha introdução, a gente vai repercutir esses desdobramentos. E a minha pergunta para a senhora é como é que a Anistia Internacional aqui no Brasil está lidando com tudo isso? Como é que vocês estão acompanhando toda essa ação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e aí que resultou na morte de 28 pessoas, incluindo aí um policial civil? Mas o que chamou a atenção, doutora Alexandra Montgomery, é o relato das famílias dessas vítimas, a dor dessas mães e os vídeos que foram viralizados a semana inteira, né, das famílias alegando aí excesso de força, remoção de corpos dos locais da ação onde essas vítimas foram mortas, enfim, como que a Anistia está acompanhando tudo isso? Olha, Cosme, a gente tem acompanhado desde o início, né? Foram momentos de muita tristeza, de muito desespero dessas famílias, né? A Anistia Internacional Brasil tem acompanhado desde o início, desde o momento das mortes e da chacina, tem recebido informações, vídeos, denúncias sobre as violações de direitos humanos cometidas há uma semana atrás, né, no dia 6, durante a chacina do Jacarezinho. A gente tem recebido e acompanhado com muita preocupação essas notícias, tem feito denúncias e solicitado que as investigações sejam realizadas da melhor maneira, né, de uma maneira seguindo os parâmetros internacionais, de acordo com o que tem sido estabelecido já desde os precedentes anteriores, né, no caso da chacina da favela Nova Brasília, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que determina que as investigações precisam ser feitas de maneira imparcial, né, de maneira autônoma, por uma autoridade independente daquela autoridade que participou da chacina, né. Então, nós temos observado com bastante preocupação, e tem sido momentos de muito terror, de muito desespero, de muita tristeza, né? Desde corpos que demoraram para chegar no IML,
as famílias não conseguiam identificar e contar seus mortos, foram cenas horríveis, né, de sangue, de desfazimento de cena do crime, muito sofrimento que aquela comunidade tem passado, né, que a gente tem acompanhado aí em primeira mão. Doutora, as primeiras investigações mostram disparos nas costas, no rosto, que são situações que negam a narrativa de confronto que o Estado sempre insiste em continuar fazendo em situações que já são corriqueiras, infelizmente, não apenas em favelas do Rio, como em outras favelas de grandes cidades. É a história do inimigo a ser combatido. Como que a senhora avalia, a Anistia Internacional avalia essa ideia dentro da política de segurança pública? A política de segurança pública no Brasil, Maria Tereza, tem sido uma política que ressalta essa ideia do inimigo interno. Quando no Brasil se fala em inimigo interno, em combate, em guerra às drogas, em combate à violência e ao tráfico de drogas, sempre se faz esse combate a partir do confronto, desconsiderando que nesses territórios, né, que são territórios habitados por sua maioria de pessoas negras, pobres, né, são territórios em que, de uma certa forma, acaba sendo permitido, ou seja, sendo aceitável que determinados corpos sofram a violência dessa forma, porque não é a mesma forma que a polícia age quando age em outros territórios do país, né? Em territórios não negros, em territórios não pobres. Então, a forma de atuação da polícia, ela é muito mais agressiva, ela é muito mais excessiva e ela não segue os parâmetros sobre o uso da força de maneira nenhuma nesses territórios de favelas e periferias, né? A gente vê hoje, né, essa semana, fazem 15 anos dos crimes de maio, né, do maior chacina da história de São Paulo, por exemplo, em que morreram 564 pessoas, né? A lógica é a mesma, é a lógica do extermínio. E essa lógica, ela tem perpetuado no Brasil. Foi assim em Vigário Geral, em 1993, foi assim na Nova Brasília, em 94 e 95, tem sido assim em todas as operações e incursões da polícia. Não é à toa, né, que se determina que se cria uma redução da letalidade. Não é à toa que se determina que a Suprema Corte do país suspende as operações durante o período, porque sabe que quando a força pública, né, quando a polícia entra e faz incursão em determinados territórios, essa incursão ela é feita de uma maneira muito que afeta, né, e que viola os direitos humanos, que se transforma em relações de direitos humanos. Quando a gente fala dos laudos, quando a gente fala da forma como esses corpos são encontrados, de onde vêm essas perfurações e como são feitas essas perfurações à bala nessas pessoas, né, é necessário primeiro esperar a conclusão da perícia, né? As perícias têm sido feitas de uma maneira paulatina, né? Porque não é possível fazer todas as perícias ao mesmo tempo, mas é visível que quando os laudos de atendimento, nesse caso, as necrópsias ainda não saíram, mas os boletins de atendimento médico já demonstram, né, pelo que ficou evidenciado e foi noticiado pela imprensa, já demonstram características de perfurações que atingiram partes vitais dos corpos, né? Então, é preciso fazer uma análise aprofundada, não só das fotografias, nem dos vídeos, nem só das fotografias e dos vídeos, mas também das provas periciais, da perícia de local, da perícia dos corpos, da necrópsia, dos laudos de autópsia, poder determinar se houve ou não houve execuções sumárias, mas os padrões, ou execuções extrajudiciais, mas os padrões que têm se perpetuado nas chacinas do país e os padrões, os níveis de impunidade são grandíssimos. Agora, doutor Alexandre, o que chama a atenção também é que logo após o término da ação trágica que resultou aí na morte de 28 pessoas, lá na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, os responsáveis da Polícia Civil foram a público da coletiva de imprensa e afirmaram que era uma operação que já estava sendo planejada. Mas como
entender um planejamento desse que resulta em 28 mortos. E mais, lembrando que no próprio Rio de Janeiro, a Polícia Civil fez uma apreensão de mais de 100 fuzis em um condomínio de luxo e não foi disparado uma bala sequer. Então, a gente percebe que são dois pesos e duas medidas, né? Na favela você entra com armamento pesado e aí as mortes são, enfim, na sua maioria de gente preta, né, da comunidade, e do outro lado da cidade, na parte nobre, enfim, é outro tratamento, né? Como é que a Anistia Internacional Brasil encara tudo isso, vê essa situação? A Anistia tem uma política, né, e faz uma análise de que a polícia precisa seguir os procedimentos e as regras. Existe regra, não só nesse país como no mundo. As pessoas, a polícia, elas precisam atuar de uma maneira coerente, né? Coerente com o quê? Com os padrões internacionais do uso da força, do uso progressivo da força. As operações policiais precisam ser realizadas com inteligência. Inteligência, nesse caso, significa uma análise e um estudo daquele território, o peso e a análise do peso, do benefício e dos resultados possíveis de uma operação ostensiva. A polícia age de maneira diferente, isso é fático, de maneira diferente em territórios distintos da cidade, né? A gente tem sido afirmado por nós, inclusive por várias outras organizações de direitos humanos e movimentos sociais, que existe uma seletividade no processo penal, existe uma seletividade na forma de atuação da polícia em determinados lugares, né, em determinados locais, e existe mais ou menos inteligência visível para a população a partir dos resultados dessas incursões. Então, quando você faz uma incursão num condomínio de luxo e você consegue recuperar uma quantidade grande de armamento sem disparar um tiro, e você, por outro lado, faz uma operação e recupera um número muito menor de armamento também, com um número de fatalidades muito maior, de o que eles chamam de causar, né, de efeito colateral, né, de dano colateral dentro das favelas, você demonstra que não existe uma inteligência, né, ou é muito difícil se observar em que medida essa inteligência ela se deflagra. Agora, é muito difícil fazer uma análise, tanto da parte das organizações da sociedade civil, como de distintas autoridades, de como a polícia atua, se a gente não tem acesso, se não existe transparência e accountability dos protocolos de uso da força da polícia, que são e têm sido mantidos de maneira sigilosa há muito tempo. E a justificativa que a própria polícia deu para o Supremo Tribunal Federal, para a mais alta corte do país, quando questionado sobre esses procedimentos, né, sobre esses protocolos, foi que existia risco tático. Agora, a polícia em distintos países do mundo trata com transparência e facilita a compreensão desses protocolos. Porque, assim, quando a polícia te aborda, você, enquanto cidadão, precisa saber o que fazer, como agir, como não agir, para você não tomar um tiro. A gente vê e a gente percebe, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, situações como a do George Floyd. Aquilo esse tipo de violência policial, como foi com a senhora em Parelheiros, em São Paulo. Não existe um protocolo que determine que um policial pise no pescoço de uma senhora ou sufoque alguém até a morte. Isso não é parte do protocolo. Então, se o cidadão não sabe qual é o protocolo, ele não consegue compreender onde termina a ação policial e começa o abuso. É por isso que é importante ter transparência nesses protocolos. Muito bom. Doutora, eu quero agora entrar um pouco no debate da guerra às drogas, que é comumente
usada como justificativa para operações policiais, que são, na verdade, chacinas, como as que a gente viu no Jacarezinho. O quanto, na sua leitura, essa guerra às drogas é falaciosa e, pior, contribui para essa alta letalidade do Estado? Veja, uma guerra, né, assim, até para as guerras, elas são, elas seguem regras internacionais também, né? Existem as convenções de Genebra que determinam o que é o direito internacional humanitário, ou seja, a lei que é trabalhada no tempo de guerra. Quando a gente diz guerra às drogas, a gente está falando de uma guerra, uma suposta guerra a algo etéreo, né? Você não tem uma outra força. Não é um país, não é uma insurgência, você está declarando uma guerra a algo, a uma coisa, né? Então, a lógica da guerra às drogas, ela fundamenta a política do confronto, ela fundamenta a política do inimigo interno, de que você precisa eliminar o mal da droga. Agora, veja, a polícia entra num território, 28 corpos saem desse território, inclusive o corpo de um policial, e o tráfico de drogas segue existindo. Não existe possibilidade de ganhar uma guerra às drogas, percebe? De toda forma, ainda assim, quando a gente fala de guerra, né, o oponente, quando tenta se render, tem que ser dado a ele a oportunidade de se render. Você, durante uma guerra entre forças inimigas, a gente diz um conflito internacional ou um conflito interno, alguns lugares são proibidos de serem utilizados como base dentro de qualquer um dos lados do conflito. Escolas, hospitais, o que a gente vê no Brasil foge completamente, inclusive as regras que se aplicariam a uma guerra se ela existisse. Então, não há que se falar em guerra às drogas. O que existe é uma política de extermínio, né? Uma política que elimina pessoas e elimina corpos com a justificativa de levar segurança. Agora, doutora, esta ação e aí culminou na morte de 28 pessoas na comunidade de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, foi notícia no mundo inteiro. E, mais uma vez, da forma desastrosa como a polícia se comportou. Alguns veículos internacionais, inclusive, afirmam que se tratava de uma ação de limpeza étnica. Em se tratando de tudo isso, é possível denunciar essas ações nos tribunais internacionais? Queria que você trouxesse para a gente essa perspectiva. Olha, toda e qualquer violação de direitos humanos, ela pode ser levada e litigada, né? Ela pode ser judicializada no sistema internacional. Existem distintos sistemas internacionais de direitos humanos, né? A gente tem os que todo mundo conhece, que é as Nações Unidas, tem o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é da região das Américas, e existe o Tribunal Penal Internacional. Todos esses casos de graves violações de direitos humanos, eles são levados a esses sistemas quando se entende que há uma violação de um tratado internacional. Quando o Estado deixa de garantir direitos aos seus cidadãos e quando quem comete as violações é agente do Estado. Então, esses casos podem ser judicializados nos sistemas internacionais, mas esses casos precisam ser, ou poderão somente ser judicializados no sistema internacional quando se esgotarem os recursos internos dentro de um país, né? Existe, dentro das regras de acessar os mecanismos internacionais, está que o Estado, o país, tem a oportunidade de realizar a justiça. Né? Então, para que o Estado do Brasil vai ter a oportunidade de garantir justiça às famílias das vítimas. Caso não consiga garantir, aí pode ser responsabilizado nos sistemas internacionais de direitos humanos, tanto seja o sistema regional, o sistema universal e o Tribunal Penal Internacional, que lida com crimes contra a humanidade e genocídio. Doutora, ainda sobre isso, sobre justiça, a cineasta Natasha Neri fez um excelente documentário chamado Auto de Resistência.
que mostra essa letalidade policial como prática de segurança pública e as mães dessas vítimas tentando buscar uma reparação na justiça e nem sempre conseguindo. O quanto a impunidade, na sua leitura, atrapalha tentativas da gente modificar esse estado de coisas? A impunidade, ela é, nesse país, histórica e estruturante. E a luta, né, das mães, dos familiares das vítimas de violência, porque veja, o Estado, quando atravessa a vida de uma família, né, quando existe uma violação de direitos humanos dessa magnitude na vida das pessoas, não resta outra alternativa a quem sobrevive a isso a buscar a justiça. Você transforma a sua vida inteira numa luta por justiça, né? Então, quando quando os familiares das vítimas buscam qualquer tipo de justiça, né, e buscam e lutam incansavelmente por décadas para conseguir garantir, para conseguir receber justiça, para conseguir ver condenadas aquelas pessoas que causaram um dano tão grande, que violentaram de uma maneira tão brutal, não somente aquela família, como todo um entorno, como uma comunidade como um todo. A gente vê e a gente sabe, né, na Anistia Internacional, e como em várias organizações de direitos humanos, que os índices de impunidade dos crimes praticados pela polícia são altíssimos. Dos inquéritos policiais que investigam essas chacinas e essas mortes, 98% desses inquéritos são arquivados. Então, a impunidade, ela faz com que as violações se perpetuem, porque os agentes podem agir com a certeza de que não serão responsabilizados. E aí, quando você sabe que você não vai ser responsabilizado, você não tem incentivo para alteração de prática. E você, enquanto Estado, não consegue criar medidas de não repetição, ou medidas que garantam que fatos como esse não se repitam mais, né? Que outras vidas sejam violentadas e ceifadas de maneira tão brutal. Então, é fundamental que se implementem medidas que garantam a responsabilização, o processamento, né? As pessoas que cometem esses crimes precisam ser identificadas, porque isso é um grande problema. Muitas vezes você não consegue identificar ou individualizar a conduta de quem cometeu um crime desse. Você não sabe qual foi o policial que atirou. Você não consegue fazer nem reconstituição direito. Então, você precisa ter a identificação dos responsáveis. Esses responsáveis precisam ser processados, julgados, condenados e sancionados. Senão, a impunidade, quem comete a ação e quem manda ou permite que essa ação seja cometida, ou seja, os graus de comando também precisam ser realizados por essas violações, porque no final das contas, se a gente não tem nenhum tipo de responsabilização por aquelas ações, elas seguem sendo praticamente promovidas dentro de uma cultura institucional violenta. Bom, é isso. Com isso, quero agradecer demais a participação de Alexandra Montgomery, diretora de programas da Anistia Internacional Brasil. Alexandra, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conosco, prazer em conhecê-la e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Maria Tereza, um abraço, até mais. Até mais. Abraço. Pessoal, chegamos ao momento cultural do Revista Brasil TVT com a participação do Colibri na Quarentena. Hoje, ele conversa com a cantora e compositora Martinália. Lembrando, o Colibri na Quarentena vai ao ar a partir do meio-dia na Rádio Brasil Atual e pelo YouTube da TVT. Se liga só. Olá, pessoal da Revista Brasil TVT, salve, salve! Estamos aqui na quarentena, com mais de 270 programas ouvindo artistas de todas as áreas. Nós também estamos acompanhando as alternativas de trabalho nesses tempos de pandemia, lives, lançamentos e principalmente ações de solidariedade. No programa de hoje, nós vamos para o Rio de Janeiro para conversar com a cantora, compositora e instrumentista Martinália. Ela está lançando um novo álbum, o 13º de sua carreira, Sou Assim Até Mudar. Um papo sobre a carreira, a formação musical, a política, o momento atual dos artistas e as orientações do pai Martinho da Vila.
O programa Colibri na Quarentena, você sabe, vai pro ar de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo, e também no YouTube da TVT. Um abração a todos e roda a martinalha. Quase entrei em depressão. Quase que eu descobri, com todo respeito para quem tem depressão, quase que eu descobri que é ter depressão. Por isso que você falou, né? O susto que deu, né? Quando tu vê, não tem mesmo ninguém. E a falta de pessoas para você. Você sabe, né? Eu gosto de gente, eu gosto de abraçar pessoas. E não poder ir e voltar, né? A gente que trabalha indo e voltando. É muito estranho, né? Está sendo muito estranho, né? A gente está se virando e, como você falou, outras formas de viver e de fazer, de permanecer, né? É difícil, é esquisitão, tá muito esquisito tudo. Para mim é tudo muito esquisito. Eu vou respeitando o que tem que ser respeitado, mas é tudo muito, muito esquisito e triste para mim. Né? Dá uma tristezinha assim, sabe? Nossa, além todo dia. Tirando tudo que acontece, né? E, gente, eu perdi muitas pessoas já também. Né? Isso é. Próximas. E nós aqui também, né? Em São Paulo, alguns amigos, só de amigos músicos aqui, de violão, do choro aqui, a turma do samba, até da música erudita, né? Alguns maestros. O Vira do Cacique, o Birani. Aí também. Cacique de Ramos, os compositores da Isabel. Então, eu fico pensando, né, como é que vai ser quando isso acabar mesmo, né? Como é que vai ser mesmo? E quando é que vai acabar? Né? É tudo tão vago, mal. Mas você teve um pouquinho, como todos nós, eu tenho diariamente também uma dose de depressão, mas tem a turma que também fica hiperativa, que acha assim, bom, agora é o negócio é fazer muita live, é partir para as lives, vou fazer. Eu não sei, tem um exagero para tudo, né? E você partiu no começo, você fala assim, vou fazer live ou ficou na sua? Como é que foi? Não, eu já tenho uma preguiça que me carrega para lá e para cá. E eu respeito ela, né? Então, quando aconteceu isso, de começo, né, fiz umas lives que pediram, assim, mas eu mesmo fazer live, tal, né? Eu sempre não consegui muito me entender sobre isso. Fiz live ao vivo, assim, sem gente, entendeu? Sim. Mas essa de você em casa, tal, não fiz muito, não. E não quis fazer, na verdade, no começo, eu meio que, bom, mandou parar, eu vou parar. Não, fez bem, não, nós também. Mandou parar, eu vou ficar aqui parado aqui. Vou ver o que vai acontecer. E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite dos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão? Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você? E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam os seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite nos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão?
trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você. Nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você. Com esse clipe maravilhoso da Martinalha aí para aquecer nossos corações e lembrar que a pandemia não passou. Antes de me despedir de você, agradecendo sua companhia e audiência, agradecer mais uma vez a minha companheira na apresentação, a Maria Tereza Cruz. Obrigado, Maria Tereza. Obrigada, Cosmo. Prazer imenso em estar mais uma semana aqui com vocês aqui no Revista Brasil TVT. E queria, como você muito bem falou, de amor, de afeto, em dedicar o programa de hoje a todas as vítimas de Jacarezinho, as 28 mortes e as vítimas que ficaram, a quem resta o luto e a luta. Cosmo. Nossa, toda a solidariedade, Maria Tereza. E pessoal, lembrando, a pandemia não acabou. Quem puder ficar em casa, fique em casa. E quem não puder, muito cuidado com o distanciamento físico. Ao sair na rua, máscara, álcool e gel, porque enquanto a vacina não chegar para todos nós, esta pandemia aí não está controlada. Então, se cuidem, boa semana e até o próximo domingo. Tchau!